Graça e paz, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2019. A nossa mensagem ela está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu gostaria de ler o 14, o 15 e o 16. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome, e com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Palavra extremamente profética, meus irmãos. Nós sabemos que o povo de Israel, eles rejeitaram Jesus. Jesus morreu, né? Ali no final das 69 semanas de Daniel, conforme está relatado lá em Daniel 9, 24 em diante. Então, aí no momento que Jesus morreu, o povo judeu, eles rejeitaram Jesus. No momento que Israel rejeitou Jesus, então foi levantado o povo gentil, a igreja. A igreja foi colocada então nesse parêntese entre as 69 e as 70 semanas. Então a Bíblia chama de plenitude dos gentios. No momento que acontece o arrebatamento da igreja, aí Deus vai tratar com Israel a última semana, que é a grande tribulação. Não tem nada a ver com a igreja. A última semana é o tratamento de Deus com Israel, que rejeitou o Messias. É exatamente o que Pedro está dizendo aqui. Ó. Simão relatou como, primeiramente, Deus visitou os gentios. Então, no momento que Israel rejeitou, Deus passou, o evangelho então passou a ser um processo gentílico. Então todos aqueles que converterem na era da igreja faz parte da igreja. Até mesmo os judeus que se convertam ao evangelho nesta época da igreja, os judeus, chamados judeus messiânicos, eles fazem parte da igreja que vai ser arrebatada no arrebatamento pré-tribulacionista. Então Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, nós estamos vivendo no tempo da igreja, no tempo da graça. No momento que acontece o arrebatamento da igreja, aí Deus, ele volta a tratar com Israel a última semana. É o que está dizendo aqui o versículo 16. Versículo 15 e o 16. E com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei. Ou seja, depois que ele arrebata a igreja, né? Depois que termina a plenitude do gentio, então ele arrebata a igreja, aí vem a grande tribulação e o anticristo. Aí no final da grande tribulação, ó, que está dizendo aqui o versículo 16, ó, depois disso voltarei. Então ele volta na parousia em Jerusalém. Jesus volta na segunda vinda lá em Jerusalém, na parousia. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então aqui Jesus cumpre as promessas do Antigo Testamento. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Então aqui ele inicia o reino teocrático, o reinado teocrático de Deus na terra, o milênio. Então isso é fato. Tem uma o relógio parou ali nas 69 semanas. Deus colocou a igreja nesse intervalo entre a rejeição de Israel e a nova aceitação. Então Israel só vai aceitar o Messias no final da grande tribulação. Então, no momento que acontece o arrebatamento da igreja, aí Deus volta a tratar a última semana, que é a 70 semana de Daniel. Então esse texto é um texto totalmente profético, meus irmãos. E eu queria compartilhar isso com vocês faz muitos dias já. É um texto maravilhoso.
É um texto que mostra claramente que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Ele volta, vou repetir aqui, Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então Deus ele tomou esse povo, a igreja gentílica, a noiva, para adorar o seu nome. No momento que termina a plenitude do gentio, acontece o arrebatamento, e aí ele volta, versículo 16, depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi. Então ele volta lá no finalzinho da grande tribulação, né? Acontece o arrebatamento, aí vem a grande tribulação, o anticristo, aí Jesus volta no final da grande tribulação e ele reedifica o tabernáculo que está caído, levanta o tabernáculo de Davi que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Então aí Jesus volta e estabelece os 1000 anos de paz sobre a terra. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma quinta-feira abençoada na presença de Deus. Amém.